Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, para nos alimentar, nos fortalecer e clarear o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já está inscrito, se não está, se inscreva e compartilhe este vídeo, comente, curta esse vídeo, que isso ajuda ao crescimento do canal. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta que está aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero dar uma continuidade àquilo que eu falei ontem. Ontem eu falei sobre a criação do homem, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele autoridade sobre toda a criação. Falei sobre o pecado do homem, a queda do homem e a promessa de Deus de redenção do homem através do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás, ou seja, tomaria de volta a autoridade que o homem entregou às mãos de Satanás. E depois falei também do novo nascimento, que ali no Jardim do Éden aconteceu a morte espiritual. Expliquei os 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a segunda morte. Esses são os 3 tipos de morte que a Bíblia fala. E concluímos lá que o homem precisa nascer de novo, aquele encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus falou para Nicodemos que quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. E aí concluímos a nossa palavra de ontem, que todos precisam nascer de novo. Bom, isso eu falei da vinda do Senhor Jesus. O homem caiu e Deus então entrou em ação o seu plano de redenção para resgatar o homem do cativeiro de Satanás, para resgatar o homem do seu destino, que seria o inferno. Então Jesus já veio, a sua primeira vinda na terra foi para isso. Ele veio, cumpriu o seu propósito, a redenção já foi consumada, o preço da redenção já foi pago. Na mente de Deus, na mente de Jesus, na mente do Espírito Santo, o homem está completamente habilitado para ser salvo, para se salvar do inferno. O que o homem precisa fazer? Crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor das suas vidas. Então, o que precisava ser feito para o homem ser salvo, Deus já fez com o sacrifício vicário de Jesus ali na cruz do Calvário. As reivindicações da justiça do universo foram todas cumpridas pelo Senhor Jesus. Então, agora só compete ao homem crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o seu substituto ali na cruz, crer que Ele entregou a sua vida para pagar pelos nosso pecado, pelo o preço do nosso pecado, e confessá-lo como Senhor. E aí o homem então é salvo, nasce de novo no Espírito, o seu Espírito é recriado, é ligado ao Espírito Santo, que vem habitar nesse mesmo corpo com o Espírito humano. E aí a salvação acontece. Mas, querido, Jesus também ele prometeu 2 coisas que eu quero falar hoje. Jesus prometeu que ele iria para o céu e enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que viria estar conosco. E esse tempo já foi inaugurado quando ali no Pentecoste, no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 homens, e ali eles falaram em novas línguas, e foram vistos sobre eles línguas como de fogo. Então inaugurou naquele tempo o tempo da igreja, a era que nós estamos vivendo. Mas a outra promessa que eu quero falar é que Jesus disse que voltaria. Ele voltaria para resgatar a igreja. Jesus voltaria para resgatar aqueles que creram nele, aqueles que creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero que você preste atenção e quero que você acompanhe comigo João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe,
há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Queridos, essa declaração maravilhosa do Senhor Jesus, ele diz aqui que a gente não deve ficar perturbado, não deve ficar atribulado, né? Crer nele, crer na sua palavra, porque ele iria preparar um lugar e ele viria para nos buscar, para nos levar para estar com ele neste lugar. Queridos, eu não sei, a Bíblia não fala, né, como especificamente. Né? Tem algumas, em Apocalipse fala algumas coisas, mas tudo simbolicamente. Mas eu creio, queridos, que algo que Deus preparou, uma morada no céu, por melhor que seja, a melhor mansão que existir neste mundo, não se compara às moradas que o Senhor Jesus preparou para nós. Só para você saber, em Apocalipse fala que as ruas do céu o piso é de ouro, só para você ter ideia. Então, daí dá para imaginar a beleza, a qualidade, o bem-estar, né? O nível que será essa morada que Jesus foi preparar para nós. Então, queridos, nós devemos estar alerta, porque Jesus prometeu que ia voltar. E ele vai voltar. E os sinais que ele disse que nós deveríamos observar já foram cumpridos. Ele diz que o dia certo da volta de Jesus ninguém sabe, somente o Pai. Isso está reservado para a autoridade de Deus Pai. Mas nós teríamos indícios, sinais, que quando esses sinais estivessem acontecendo, a gente, fica ligado porque a volta de Jesus é iminente e é como num piscar de olhos, e eu vou mostrar isso para vocês. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala da segunda volta de Jesus, como vai ser. E eu quero abrir lá para você. Deixa eu pegar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Paulo diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem aqui, aos que já morreram. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Nós não iremos antes do que eles. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que está dizendo a palavra. Ninguém vai primeiro. Primeiro, os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo no Senhor e Salvador, que Cristo era o Senhor e Salvador das suas vidas, esses ressuscitarão primeiro. E aí diz, depois nós, os vivos, ou seja, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aqueles que já morreram crendo em Cristo, a igreja, né? E aqueles que estão vivos no momento da volta do Senhor Jesus, né, serão arrebatados juntos, né, e seremos arrebatados, tomados por força, né, juntamente com eles, entre nuvens, subiremos às nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a promessa de Jesus. Jesus disse que voltaria para buscar a igreja. E Paulo continua aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, falando ainda mais sobre a igreja. Ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós estamos sabendo que esse dia vai acontecer. Nós já temos os sinais, né? Nós já temos que Jesus falou, deu os sinais ali no final de capítulo de Mateus, de Lucas. Jesus fala sobre esses sinais, né? Então nós já sabemos, é só ficar ligado. E ele diz, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então não fique distraído, querido, porque a volta de Jesus é iminente. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo está dizendo aqui que a igreja, querido, é do dia. A igreja é da luz, é filha de Deus. Jesus vai vir buscar a igreja. Quer a gente esteja, quer tenhamos já morrido, ou quer estejando, quer estejamos vivos, né, no advento da volta do Senhor Jesus, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser resgatados pelo Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que ficar ligados. Nós estamos vivendo o tempo de pregar o Evangelho, o tempo de dizer às pessoas que Deus não está imputando a elas os seus pecados, porque Jesus já pagou o preço dos pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Né? Deus já colocou todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Nós só precisamos assumir essa identificação nossa com o Senhor Jesus e crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor das nossas vidas. Seremos salvos, seremos arrebatados com o Senhor, seremos resgatados pelo Senhor. Né? Para isso o Espírito Santo veio. A palavra diz em Efésios capítulo 1 que o Espírito Santo é o selo, né, da propriedade de Deus. Né? É o penhor, né? O penhor significa garantia, é o selo de que se nós morrermos aqui na terra, antes da vinda do Senhor Jesus, o nosso espírito é resgatado, né? E a gente vai para um lugar, né, de Deus à espera desse momento de sermos arrebatados. Amém? Como vai ser isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo continua falando sobre esse assunto. E ele nos adverte para ficar atentos sobre pessoas que tentam nos convencer do tempo. Ninguém sabe do tempo, a gente sabe dos sinais. Os sinais que Jesus disse, olha, quando estiver acontecendo isso, fique ligado, porque está próximo. Né? Então, 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Queridos, nós já estamos vivendo este momento, o momento da apostasia. Isso já começou, onde tudo que é relativo a Deus é negado, tudo que é relativo a Deus é rejeitado. Isso é apostasia. Nós já estamos vivendo esse momento e temos visto isso na perseguição que a igreja tem sofrido pelo mundo. E ele continua. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém este anticristo ainda na terra? É o Espírito Santo que habita na igreja, querido. É por causa da presença da igreja, por causa da presença do Espírito Santo no meio da igreja, que ainda não foi revelado. É o Espírito Santo que detém essa figura. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, queridos, nós estamos vivendo isso hoje, né, onde tudo que se refere a Deus, tudo que se refere à palavra tem sido contestado, tem sido ridicularizado, tem sido recebido grande resistência, grande oposição, mas vai chegar o tempo, querido, que tudo isso será julgado, tudo isso será manifesto e a volta do Senhor Jesus é iminente, para que tanto de um lado quanto de outro sejam revelados, aqueles que creem no Senhor Jesus, quanto aqueles que não creem e o rejeitaram, para que todos sejam julgados. Mas Paulo fala ainda mais, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala como que vai ser esse arrebatamento. E é nesse detalhe aqui agora que eu quero que você preste atenção, porque nós precisamos estar alertas. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, que nem todos morreremos antes da vinda do Senhor Jesus. Alguns morrerão antes, alguns estarão vivos, alguns da igreja estarão vivos, né, no momento da vinda do Senhor Jesus. E como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer essa transformação? Paulo dá o detalhe aqui, ele diz assim, no momento, porque ele disse anteriormente que mais transformados seremos todos. A igreja, todos aqueles que creram no Senhor Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas, caso estejam vivos ou caso já tenham morrido, todos serão transformados de uma só vez, como eu disse lá, aquele texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês lembram, está aí anteriormente. Ele diz assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como é que vai ser o tempo que vai acontecer isso? É esse tempo aqui, num abrir e fechar de olhos. Então não vai dar tempo de ninguém dizer, Senhor, só um momentinho que eu quero acertar a minha situação, ajeitar. Não vai ter tempo, querido. Nós temos que estar preparados. Por isso que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5, também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que nós devemos estar vigilantes e preparados para a vinda do Senhor Jesus. Porque vai acontecer assim num piscar de olhos, querido. O tempo do arrebatamento, o tempo que vai ser transformado, né? Aqueles que morreram vão ser ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos vão ter os seus corpos transformados. E aqui Paulo vai dizendo os detalhes. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo incorruptível, um corpo indestrutível, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, nós que estamos vivos, temos um corpo corruptível, um corpo sujeito à destruição, se revista da incorruptibilidade, que este corpo nosso ele seja transformado num corpo glorificado, num corpo indestrutível, né? E que o corpo mortal se revista da imortalidade, e o nosso corpo mortal vai ser transformado, né? E vai ser revestido da incorruptibilidade, da indestrutibilidade, da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Oh, glória! Eu amo esse texto. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Essa é a mensagem de hoje. Quero que você fique firme. O Senhor Jesus Cristo não está demorando. No tempo certo Ele virá. Deus sabe qual é o momento certo. O que importa para nós é permanecermos na palavra, permanecermos firmes em Cristo, porque, queridos, seremos resgatados dessa terra para viver na presença do nosso Senhor por toda a eternidade. Feche seus olhos e eu quero orar nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Queria, antes que você fizesse essa oração comigo, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Estamos vivendo, querido, o tempo de Natal, mas Natal não é Papai Noel, Natal não é peru de Natal, Natal não é Chester, Natal não é... Como é o nome daquele pão que eles fazem no Natal, que eu esqueci o nome agora? Amém? Natal não é isso. Natal não é comida, não é bebida. Natal é o Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus nasceu aqui na terra, o Filho de Deus, para resgatar a humanidade. A gente sabe que os estudiosos da Bíblia dizem, né, que afirmam que Jesus não nasceu em dezembro, mas foi estabelecida essa data, 25 de dezembro. A gente sabe que pelos estudos, né, os estudiosos dizem que Jesus deve ter nascido no mês de setembro, por causa de estudos desenvolvidos com relação à época, o clima daquele lugar naquela época. Jesus deve ter nascido no mês de setembro. Mas foi estabelecido 25 de dezembro, 24 de dezembro, e essa data nós comemoramos. Mas nós devemos comemorar com esse entendimento, que Natal não é peru, não é Chester, não é comida, não é bebida, não é panetone. Natal é o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, faça essa oração comigo em voz alta. Eu vou fazer mais pausadamente e você pode repetir. Feche seus olhos e repita comigo. Eu creio em Deus. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, mas sem pecado, morreu pelos meus pecados, mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos, e hoje, Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Você fez essa oração crendo no seu coração, você acabou de confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Um milagre no seu espírito acontece, seu espírito nasce de novo, é recriado e o Espírito Santo vem habitar dentro de você e você se torna agora parte da família de Deus. Pai, muito obrigado por este tempo, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por todos que assistiram aqui, Pai, e que cada um possa, Pai, compartilhar esta mensagem, que possa alcançar mais e mais pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por aqueles que estão com algum tipo de enfermidade no corpo e na autoridade do nome de Jesus. Querido, se você pode, coloque a sua mão agora sobre o lugar onde está algum sintoma. Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, levou os nossos pecados. Pai, pelas pelas pisaduras de Jesus, nós fomos curados. Eu creio na Tua palavra e na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo mal saia do corpo desta pessoa que está ouvindo esta oração agora. Todo espírito maligno que está por trás dessa enfermidade, eu expulso agora da vida deles, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, vá aonde está essa pessoa ouvindo. E que todo espírito maligno seja banido dali. E agora se manifeste a cura. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo também cada membro da Vida Plena e seus familiares, cada um que está assistindo essas mensagens com paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz, até a próxima.